Você está ouvindo o História FM. Colonização da América. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto eu convidei o professor Leonardo Marques, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Leonardo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa tarde, Iclis. Super obrigado aí pelo convite. Fico honrado de poder participar do programa. Meu nome é Leonardo Marques, né? Sou professor de História da América Colonial na Universidade Federal Fluminense e trabalho com temas relacionados tradicionalmente com a história do tráfico transatlântico de escravos, mas de uns 10 anos para cá eu tenho trabalhado muito com história ambiental, né? E tenho explorado principalmente a história da mineração nas Américas. Mas meu grande amor, de fato, é da aula de História da América Colonial. Esse aí é o meu grande prazer. Então, agradeço muito o convite. É uma honra poder discutir essas coisas aí com você e com o seu eleitorado aí. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia o História FM. Você que está ouvindo, você deve saber que, né, esses programas como História FM precisam de financiamento para sobreviver, pagar editor, pagar outros custos. E a gente tem como bancar essas coisas graças aos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. E você pode fazer parte disso apoiando com qualquer valor a partir de R$2 por mês. É só acessar apoia.se/obrigahistoria. Lá você tem as recompensas, tudo certinho. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são João Geilson Andrades, Jean Wischenski, Pedro Grischek, Luciano Guimarães, Rogério Andrade, Edvânia de Souza, Luiz Barros e Rodrigo Bueno. Muito obrigado, pessoal, são vocês que fazem esse podcast existir. Se você que está ouvindo quiser apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer sua colaboração. Ou, se quiser fazer um apoio pontual, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Atualmente se estima que na América como um todo, de norte a sul, viviam até 60 milhões de pessoas que falavam cerca de 1.200 idiomas diferentes, por volta de 1492, quando Colombo chegou. É muita gente. Eu queria começar essa nossa conversa pedindo para você trazer para a gente alguma definição do que seria colonialismo, porque esse é um conceito que a gente usa muito na história, né? E as pessoas mais ou menos entendem do que é que a gente fala quando usa esse conceito, mas eu não sei até que ponto as pessoas sabem definir, sabem explicar esse conceito, né? Então, eu queria te perguntar como você explicaria a definição de colonialismo? Perfeito, Iclis. Bom, esse conceito, como tantos outros, né, ele é assim, difícil de ser definido. É claro que é contestado, tem vários usos, né? Se a gente for pensar num uso mais corriqueiro, eu mesmo não sou muito rigoroso. Já vou dizer de saída que eu, por exemplo, uso colonialismo, imperialismo de modo até intercambiável, né? Mas se a gente fosse pensar em termos estritos mesmo, colonialismo seria o ato de dominação, né? Um grupo dominando um outro território e comportamento de um grupo que viva nesse outro território, mas geralmente com a migração de colonos dessa região dominante. Diria que esse, se a gente fosse pensar em termos estritos, esse seria um dos componentes essenciais disso, porque seria o que, né, daria forma até à própria ideia de colônia. Mas o uso concreto do termo ele é bem mais amplo. Ele surge, assim como o imperialismo, ele é um conceito muito ligado ali à virada do 19 para o 20, né? Justamente quando os impérios europeus estão no auge aí, desses processos de expansão do imperialismo e do próprio colonialismo. Mas alguns dos escritos iniciais, você vê que eles já estão usando o próprio termo para além dessa noção mais restrita que eu estou colocando, né? Então, isso vale para imperialismo também. Então, imperialismo, para, né, dar um exemplo paralelo. Imperialismo, por exemplo, também, a princípio, a gente pensaria na relação formal de um império com esses outros territórios. Mas nesse mesmo período já começa a se utilizar imperialismo, a ideia de imperialismo informal, por exemplo, né, que seria uma forma de dominação econômica, por assim dizer, sem uma dimensão política. Então, e a mesma coisa vale para colonialismo. Então,
você vê como o termo ele surge, né? Ele surge já bastante aberto. Não à toa, atualmente, tem se falado muito em settler colonialism, né? O colonialismo, se a gente fosse traduzir algo como colonialismo de ocupação, não é muito usado aqui no Brasil ainda, mas para você ver o tipo de... A princípio, né, soa até redundante, né? Todo colonialismo, no certo sentido, é um colonialismo de ocupação. Mas é justamente porque o termo foi sendo usado de modo tão amplo que algumas pessoas sentem a necessidade de fazer esse tipo de distinção, né? Não pegou tanto aqui no Brasil, mas, por exemplo, conceitos de tentativas de refinamento com a ideia de colônia de exploração, colônia de povoamento, vem desse mesmo esforço, né? Que às vezes, enfim, ajuda, às vezes atrapalha também, né? Às vezes fica um pouco rígido. Eu só queria fazer duas observações em relação a essa ideia de colonialismo, né? A primeira delas é de que existe um certo receio de parte dos historiadores de usar esse termo, assim como imperialismo, para períodos anteriores ao século XIX, né? Por entenderem, por exemplo, que os impérios de princípios da era moderna teriam uma dinâmica distinta do que são os impérios e o imperialismo dos séculos XIX e XX, né? E aí critica-se muito, por exemplo, a teoria da dependência por fazer uma tábula rasa, digamos assim, e projetar esse imperialismo dos séculos XIX e XX, ou colonialismo dos séculos XIX e XX, para períodos anteriores. Eu, particularmente, não vejo um problema nisso, né? Eu acho até salutar. Às vezes eu acho que cria-se uma cisão muito radical entre o que é essa experiência, que alguns chamam de primeira modernidade, né? Mas alguns chamam até de primeiro imperialismo. Às vezes cria-se uma cisão muito radical entre esse primeiro momento e esse do século XIX e XX. Por um lado, é importante observar diferenças, né? A Revolução Industrial, inclusive, é um componente essencial dessa segunda onda, mas há elementos muito fortes de continuidade também. Então, nesse sentido, eu não vejo problemas em se utilizar o conceito, né? Para além, para trás, recuar, utilizar ele para além dos séculos XIX e XX. E por outro lado, você tem tem gente que não só recua para princípios da era moderna, mas usa o conceito de modo bastante amplo, para diferentes espaços e tempos. Com o que eu também não tenho problema, né? Por vezes se usa a ideia de colonialismo muito associada à Europa, mas de fato eu acho que não precisa se resumir a isso, né? Eu só faria uma ressalva importante, que é o fato de que na era moderna esse colonialismo e esse imperialismo eles só podem ser propriamente compreendidos enquanto parte de algo maior que é o capitalismo, né? Que é algo que eu acho que a gente vai voltar a falar aí ao longo da nossa conversa de hoje. Mas, a meu ver, esse é um elemento fundamental, né? Então, não tenho problemas em discutir imperialismo e colonialismo, até na América Antiga, né? Imperialismo inca ou imperialismo asteca. Mas há uma distinção clara, a meu ver, entre o que são esses impérios antigos, né? E as suas práticas coloniais, digamos assim, e o que acontece a partir da era moderna, né? E aí, de fato, a Europa ocupa um lugar central nessa história aí. Então faria essas duas ressalvas, né? Mas eu mesmo, como disse, eu uso o termo de modo bastante flexível, né? Assim, não sou muito apegado a ter um rigor muito grande com o conceito. E bom, a gente sabe que no senso comum, digamos assim, existe já uma concepção consolidada, uma resposta para essa pergunta que eu vou fazer. Mas eu vou fazer igual, porque, né, a gente na história sempre acaba trazendo alguma nuance, a gente acaba trazendo mais detalhes. Então eu queria te perguntar os principais motivos que levaram os europeus a explorarem e colonizarem o continente americano. A partir dessa ideia de descobrimento da América, entre aspas, né, de maneira bem geral, eles sabiam que o continente existia quando partiram da Europa para cá? Há quantas anda esse debate? E quais as intenções vindo para cá, né? Perfeito, Iclis. Eu acho que a pergunta é excelente, na verdade, porque por vezes a gente encontra alguns consensos historiográficos que me parecem problemáticos, né? Eu vou tocar em alguns deles. Mas deixa eu começar pela segunda parte da sua pergunta, que eu acho que é mais simples, na verdade, que é se sabiam, né, o que existia antes. Quer dizer, você tem experiências anteriores, né? A mais famosa são os vikings, que de fato parecem ter alcançado a América, né? Há evidências que apontam para isso aí. Mas vira e mexe aparece também algumas sugestões de que os fenícios chegaram na América, os chineses, e isso aí as evidências são bem mais frágeis, né? Tem inclusive um argumento da Nied Guidon.
E aí é pré-história, né? Coisa de 30 mil anos para trás. É um argumento dela de que os africanos talvez até tivessem chegado aqui no Brasil cruzando o Atlântico, mas é um argumento que não tem muito respaldo, né? Assim, a comunidade científica e arqueológica, especificamente no caso dela, não parece ter comprado ainda o argumento, ainda que isso possa vir a mudar. Mas o fato é que, enfim, a despeito aí dessas visitas anteriores, né, reais ou imaginárias, a gente não tem uma discussão consolidada na Europa sobre a existência da América às vésperas da expansão da Era Moderna, né? Tanto é que o próprio Colombo ele morre acreditando ter chegado na Ásia, né? Ainda que tenha lá algumas referências nas coisas dele, umas breves passagens que ele se refere aqui ao hemisfério americano como um lugar desconhecido e tal, né? Mas via de regra ele sempre afirmava muito de que, enfim, ele acreditava que tinha chegado de fato na Ásia, né? De qualquer forma, eu acho que Colombo ele reúne aí, e aí entrando na questão principal, acho que você levantou, né? Eu acho que o próprio Colombo reúne aí alguns elementos que explicam as motivações da expansão europeia, né? E essa é uma discussão antiga, diversas explicações aí foram sendo construídas ao longo dos anos, e como é geralmente o caso, pelo menos a meu ver, uma combinação desses fatores é muito mais interessante de ser elaborada para explicar isso do que simplesmente puxar um único fio, né, um único aspecto. E assim, me parece que boa parte dos trabalhos recentes, e aqui um exemplo, para quem tiver interesse, está naquela coleção Brasil Colonial, organizada aqui pelo João Fragoso, em 3 volumes, né? O primeiro deles tem um texto sobre expansão europeia, em que o argumento gira todo em torno de motivações religiosas. Eu acho que motivações religiosas são parte da explicação, mas não pode se resumir a ela, né? Ainda que, ultimamente, me parece que essa tem sido a tônica. Então, reagindo a explicações muito economicistas do passado, passou-se a enfatizar muito a religião. E, de fato, a religião é um dos elementos aqui, né? A coisa da luta contra o infiel. O próprio Colombo tem lá um livro famoso dele de escritos religiosos, etc. Então, sem sombra de dúvidas, existe uma motivação religiosa que está permeando, inclusive a coisa da busca tem um aliado católico, a coisa do Preste João, mas isso combina-se com, assim, não há contradição entre isso e motivações econômicas, né? Então, essas motivações econômicas vão desde as clássicas, né, de tentar uma rota com o Oriente, isso também é parte de uma explicação bastante antiga, né, de se acessar as especiarias, enfim, esse comércio de longa duração com o Oriente, mas há também uma explicação material mais imediata, a meu ver, que é um argumento muito forte e, a meu ver, extremamente forte do historiador português Vitorino Magalhães Godinho, que está argumentando isso já comecinho da década de 50, talvez até antes, né, em que ele aponta para demandas materiais dos diversos espaços aí envolvidos nessa expansão ultramarina, né? Em primeiro lugar, a busca por metais preciosos, né? Que assim, esses metais preciosos são absolutamente fundamentais para uma Europa que está se expandindo economicamente aí já desde aproximadamente do ano 1000, né? E você tem várias expedições, inclusive anteriores à expedição do Colombo, e boa parte delas tendo como objetivo acessar esse ouro que, para boa parte desses observadores, está claramente localizado na África, né? Você tem uma fonte, inclusive o Atlas Catalão, de 1375, que traz essa representação famosa do Mansa Musa segurando uma pepita gigantesca de ouro, né? E aí você imagina o efeito que esse negócio causou ali na Europa. Então você tem uma demanda direta por esses metais preciosos, né? Ela está amarrada com transformações importantes na própria Europa, né? Estão surgindo ali na Europa, da Idade Média, novas formas de se usar o dinheiro, instrumentos financeiros, né? Gênova está encabeçando boa parte dessas mudanças, né? E a moeda é parte fundamental disso tudo, inclusive dessas inovações financeiras. Então isso cria uma demanda gigante e não à toa você vai encontrar capital italiano em boa parte das expedições ultramarinas, né? Eles estão profundamente envolvidos nessa expansão colonial de princípios da Era Moderna. Então metais preciosos, a meu ver, absolutamente centrais, é um argumento do Godinho, né? Ele inclusive, com esse argumento, coloca a África no centro dessa história da expansão ultramarina europeia.
porque é o ouro africano que, em grande medida, vai permitir, vai dar sustentação para essa expansão europeia, inclusive para a Ásia, né? A expansão para a Ásia, na leitura do Godinho, ela é, em grande medida, financiada, possibilitada por esse ouro da África. Então a gente coloca a África no centro da história. Por isso que eu gosto muito dessa argumentação dele. Mas ele expande isso para além de metais preciosos. Tem uma demanda por alimentos, por exemplo, né? E aí a pesca tem um lugar central. Ele mesmo argumenta que foi em grande medida os pescadores ali em busca de bacalhau no Atlântico Norte que desbravaram boa parte das rotas, né? Que depois foram formalizadas por pretensos descobridores. Mas você tem ali uma crescente domesticação, digamos assim, desse Atlântico Norte em função dos pescadores, né? E aí tem uma demanda muito grande por esses alimentos, né? Por bacalhau, enfim, pela pesca em geral, né? Tem inclusive um texto muito interessante que saiu aqui na revista de história da UF, né? No dossiê que eu tive a oportunidade de organizar no passado com meu amigo Gabriel Rocha sobre história global, história ambiental do capitalismo global, né? E um dos artigos lá excelente de um sujeito chamado Jack Bouchard. Vocês conseguem encontrar fácil, quem estiver ouvindo, né, e tiver interesse, encontra com facilidade nas redes, mas que ele argumenta, coloca a pesca como um dos elementos fundamentais da expansão europeia de princípios da era moderna, né, essa busca por alimentos, proteínas, né, e vai construir uma argumentação bem interessante da centralidade disso para a expansão, né, e aí, enfim, dá para ir expandindo essa discussão. Madeira, existe uma demanda por madeira, né, e a Ilha da Madeira, inclusive, vai fornecer boa parte dessa madeira para a construção não menos importante dos próprios navios da expansão, né? Você tem demanda por mão de obra, é nesse momento, inclusive, que você está tendo um ensaio muito grande de colonialismo europeu nas chamadas Ilhas Atlânticas, né, que são as Canárias, principalmente as Canárias e a Madeira, né, Açores também, mas as Canárias e a Ilha da Madeira é uma história impressionante porque ela prefigura, de fato, ela fornece uma espécie de ensaio do que vai acontecer do outro lado do Atlântico, né, que vai estar no centro aí disso que se convencionou chamar de mundo atlântico. Então a Ilha da Madeira, por exemplo, ela é rapidamente desmatada, né, essa madeira, boa parte da madeira da Ilha da Madeira se torna navios, mas também móveis, construções, né. Essa madeira vai sendo usada na própria Portugal. Inicialmente você tem produção de alimentos, novamente, reforçando esse argumento do próprio Godinho de que tem essa demanda, né? Parte desse impulso é por essa dimensão mais básica, digamos assim, da população europeia, né? Alimentar a população europeia. Então você tem produção de alimentos inicialmente, mas rapidamente você tem a expansão muito voraz do açúcar, né? E começam a surgir algumas grandes plantações de açúcar. E a madeira caracterizando aí um dos primeiros booms mesmo de produção açucareira para consumo europeu, né? Se você comparar, o açúcar está fazendo uma trajetória do Oriente, né, de longuíssima duração, né? Desde a sua domesticação, vem vindo do Oriente, o mundo islâmico circula boa parte desse açúcar até eventualmente chegar no Mediterrâneo. Aí você tem uma certa produção de açúcar ali em ilhas como Chipre, mas o que a Ilha da Madeira está fazendo é algo absolutamente inédito em termos de escala, né? Então você compara com a produção açucareira, é coisa de 10 vezes mais açúcar sendo produzido em um espaço bem mais curto de tempo. E para isso você precisa de trabalho também. Então a expansão europeia também vai se dando para conseguir trabalhadores para essa produção açucareira, né, que vai se tornando crescentemente, ela não é absoluta, assim, ela não é dominada ainda por africanos, mas vão surgindo africanos escravizados cada vez mais também nessa produção açucareira da Ilha da Madeira. E a Ilha das Canárias, ela é, assim, impressionante como ela antecipa elementos da conquista da América. Alguns traços que são característicos, diria, de histórias imperiais em todos os tempos, né? Então, por exemplo, o uso de clivagens internas, por assim dizer, né? Rivalidades entre diferentes grupos, etc. e tal. Isso é usado, é claro, pelo poder imperial, inclusive nas Canárias. Então, o Império Espanhol vai fazer uso dessas rivalidades, né, se aliar com grupos distintos para conseguir conquistar essa população nativa que já vivia nas Ilhas Canárias, que são os famosos Guanches. Agora, isso é combinado, e aí aqui eu acho que é um elemento novo, isso é combinado com um impacto biológico extremo na forma de doenças, né? Então você tem um declínio muito rápido da população nativa das Ilhas Canárias, em função da introdução de doenças
pelos europeus, né? Que antecipam o que vai acontecer em grande medida na América também, né? Por isso que é interessante assim, é bem interessante observar o que se desenrola aqui nessas ilhas atlânticas, porque elas já estão antecipando algumas características do colonialismo europeu, né? Do que vai ser o colonialismo europeu do outro lado do Atlântico. No contexto da expansão marítima europeia no século XV, Portugal, Espanha e o Papa Alexandre VI chegaram ao acordo do Tratado de Tordesilhas, em 1494, dividindo o mundo entre as duas potências europeias. Nós temos estatísticas minimamente confiáveis a respeito de quantos milhões de pessoas viviam no continente americano quando os europeus começaram a chegar e qual era o grau de conexão entre esses povos, né, entre os que havia pelo menos, né? Bom, esse aí é um debate gigante que se desenrolou ao longo do século XX, né? No começo do século, as principais estimativas eram bem baixas. Antropólogos aí, principalmente antropólogos que trabalhavam muito com esses números, né? Então você tinha uma figura como Alfred Kleber, falava em 8,5 milhões de indígenas vivendo no hemisfério aí, às vésperas da invasão europeia. Os mais altos eram estimativas como a do Julian Stewart, também antropólogo, falando aí em 15 milhões. O problema de boa parte dessas estimativas iniciais é que esses caras estavam usando documentos do Império Espanhol, né? Documentos que foram produzidos pelo Império Espanhol no momento em que a própria presença europeia já tinha produzido um declínio demográfico gigantesco no hemisfério, né? Então eram, assim, boa parte censos que o Império Espanhol foi constituindo, foi desenvolvendo, né? Foi elaborando, mas que não levavam em consideração esse impacto que já havia ocorrido em função de um contato inicial com os europeus. Então, a própria documentação já era muito enviesada. E aí a coisa foi mudando ao longo do século XX com a intervenção, né, percepção desse problema e a intervenção de diferentes historiadores. Diria que um momento chave veio com um grupo de historiadores, demógrafos e geógrafos ligados a Berkeley, né, a chamada Escola de Berkeley. As duas figuras principais aqui são dois sujeitos chamados Borah e Cook, que elevaram enormemente os números para o México, para a conquista do México, né, para o número de indígenas vivendo no que é o México hoje, antes da chegada europeia, né, e aí, de acordo com eles, recorrendo a diferentes métodos, né, para tentar dar conta dessas lacunas que a documentação espanhola apresentava, né, e aí eles chegam lá ali num número entre 11 e 25 milhões de pessoas só para o México. Você tinha alguns antropólogos antes desses caras falando que era 8 milhões para o hemisfério inteiro. Eles estão falando, talvez até 25 milhões só para o que é o México, né? E aí outros foram levando isso adiante. Um outro geógrafo chamado Dobbins, Henry Dobbins, também partindo de metodologias parecidas, elevou esse número para 90 milhões para o hemisfério inteiro, mas também tinha alguns problemas no método que ele usava ali. E aí o pessoal começou a ter uma discussão bem detalhada em torno dessas coisas, né? E diria que ela se consolidou na década de 70, né, num livro, uma coletânea de artigos. Depois posso passar as referências, inclusive, para, né, se você quiser divulgar para os ouvintes. Mas é um livro organizado por um geógrafo de inclinação historiográfica forte, né, William Denevan, sobre as populações indígenas da América, com diferentes especialistas, vários desses caras que já estavam participando do debate desde o começo do século, e ali meio que se consagrou uma imagem ou estimativas que se tornaram as mais amplamente usadas, digamos assim, né, quase que consensuais no campo, apontavam para algo em torno de 57 milhões, se eu bem me lembro, para o hemisfério inteiro, né? Em 92 foi atualizada, desceram um pouco esse número, chega perto de 54 milhões para todo o hemisfério, mas com uma discussão bem mais cuidadosa para diferentes regiões, né? Então, por exemplo, a Amazônia, por muito tempo se pensava que era um espaço marcado por um certo vazio demográfico, né? Então, as próprias populações indígenas da Amazônia seriam sempre populações ralas, demograficamente ralas, né? Caçadores e coletores, etc. e tal. Em parte tinha um determinismo geográfico muito forte, inclusive, por trás desse tipo de ideia, que postulava que não era possível, os próprios recursos ecológicos da Amazônia não permitiriam um grande crescimento demográfico na floresta, né? Isso aí caiu por terra nas últimas décadas, né? Então foi demonstrado de modo bem convincente de que você tinha estruturas bem maiores do que se imaginava, e com isso, é claro, foram elevando esses números. Então isso foi um tipo de estudo detalhado que foi sendo feito para diferentes partes
do hemisfério. Diria que esse número de 54 milhões se tornou o mais popular, por assim dizer, né? O mais aceito. Os historiadores geralmente estão recorrendo a isso aí. E não tem, assim, até onde eu sei, não tem tido grandes novos debates em torno disso. Geralmente o ponto de partida é esse. Mas a discussão demográfica, especificamente, não tem se alterado muito, pelo pouco que eu vi, né? Às vezes tem algum trabalho sobre alguma região específica que contesta esse ou aquele aspecto, mas ainda não houve. Pode ser, inclusive, que a gente venha a ter, né, em breve, em função da expansão desses, né, nem a expansão, continuidade desses estudos regionais, a gente venha a ter um novo esforço de síntese, como esse que o Denevan fez ali a partir dos anos 70, né? Mas por enquanto estamos ainda operando nos números desses historiadores que se juntaram ali no debate organizado pelo Denevan, né? E aí diria que 54 milhões é o número que se consolidou às vésperas de 1492. E quais foram os principais impactos da colonização europeia na cultura e na sociedade dos povos originários americanos nessas diferentes regiões? Eu sei que é uma pergunta bem abrangente, né? Mas para quem está ouvindo, né, a ideia desse programa é ser um negócio mais abrangente mesmo e no futuro a gente ir recortando mais os temas e tal. Perfeito. Não, tranquilo. Tipo de pergunta que só tem como eu me aproximar, evidentemente, né? Mas acho que vale o esforço. Antes de tudo, o impacto é demográfico, né? Isso que eu estava falando de como as estimativas antes não conseguiam captar o que foi, em termos demográficos mesmo, a invasão europeia, né? E um dos elementos centrais, que a gente já viu, inclusive, lá nas Canárias, né, isso aconteceu nas Canárias, como eu mencionei, foi essa queda demográfica absolutamente vertiginosa, né? As estimativas são algo de 90% da população morrendo muito rapidamente em uma combinação de doenças com violência. Né? Não é pura e simplesmente doenças. Né? O próprio ambiente colonial, trabalho coercivo, disruptura de famílias, todo o próprio contexto colonial ele estimula muito a própria disseminação de doenças. Né? Então não faz muito sentido, inclusive, a gente isolar essas variáveis. Mas o primeiro grande impacto é, sem sombra de dúvidas, esse declínio demográfico. Né? Inclusive, essa discussão ela tem sido bem interessante nos últimos anos, porque a gente está tendo agora um grande debate em torno da questão ambiental. Né? A noção de antropoceno, de que o ser humano se tornou um agente geológico capaz de alterar o clima, tal. Né? A gente está vendo esse debate ocorrer aí desde o começo do século. E um dos aspectos mais interessantes desse debate é justamente quando começou esse antropoceno. Né? Os caras que sugeriram o conceito falavam da Revolução Industrial. Falavam, aqui na Revolução Industrial está esse ponto-chave inicial dessa nova fase da humanidade como agente geológico. Né? Mas alguns pesquisadores recentemente têm levantado uma ideia que é bem interessante, né, que recua esse ponto inicial do antropoceno justamente para esse momento da conquista da América. Porque você tem um efeito imediato, né? Enfim, é um argumento que nem todo mundo, digamos assim, compra ou endossa, né? Mas ele não deixa de ser bem instigante. Que é a ideia de que essa queda demográfica radical de 90% da população indígena na América teve como um dos seus efeitos um resfriamento do planeta. Ele teria contribuído para o que se convencionou chamar de pequena era do gelo, que foi um resfriamento que marcou aí a era moderna, né? E na leitura desses indivíduos, parte desse resfriamento foi produzido pelo declínio demográfico. O que aconteceu? Né? Isso está muito ligado, inclusive, às revisões que vêm sendo feitas nos últimos anos e acho que, inclusive, ajuda a entender a sua pergunta anterior, que eu acabei não respondendo por completo. Né? Você perguntou qual era o grau de conexão entre esses povos, etc. E tal, né? A bibliografia mais recente vem demonstrando que, primeiro, você tem conexões muito fortes, né? Formas de comunicação muito intensas entre grupos que a gente pensava estarem apartados, né? Mas o outro lado dessa bibliografia recente é também o de que você tem um manejo muito intenso da natureza. Né? Eu volto ali ao exemplo da própria Amazônia. Né? A Amazônia, essa revisão que tem sido feita a respeito da história antiga da Amazônia, tem postulado que essas populações indígenas manejavam intensamente a floresta. Né? O próprio William Denevan, esse cara que organizou esse livro sobre demografia das populações indígenas da América, argumenta que, às vésperas da chegada europeia, praticamente toda a Amazônia já tinha sido objeto de manejo dessas populações indígenas. Ou seja, elas cultivavam, né, selecionavam
árvores específicas, cultivos específicos, ou seja, manejavam, manipulavam, transformavam a paisagem, né? Faziam a terra preta, que é uma terra altamente fértil, né? E produzida também por ação humana. Enfim, você tem diferentes estratégias de sobrevivência, mas que dependem dessa relação muito forte com a natureza, né? O que derruba aquela ideia de uma natureza totalmente intocada. A natureza está sendo manejada por essas populações indígenas de modo bastante intenso. Né? A agricultura de coivara, aquela que é mais conhecida por nós, é parte disso, inclusive. Né? Mas o que estudiosos, por exemplo, da Amazônia vêm demonstrando é que esse manejo da natureza não implica ou não leva automaticamente a uma degradação da natureza. Em vários casos, você tem uma ampliação da biodiversidade do que é a Amazônia a partir desse manejo da floresta. Então, você tem intervenção humana na floresta, mas essa intervenção humana não é necessariamente da mesma forma que a gente pensa hoje a intervenção humana sobre a floresta, que é um processo de simplificação, né? É produção de gado, produção de soja, plantation, tudo isso simplificando, desmatando e simplificando a floresta. Não, ali você tem um manejo intenso sem necessariamente produzir degradação ambiental, né? Ainda assim, você tem esse manejo, né? Então, você tem, claro, coivara, um desmatamento controlado, por assim dizer. E o que vai acontecer? Aí, dei toda essa volta para chegar nesse argumento de como a conquista produziu um resfriamento do planeta. Ao dar início a esse processo radical de declínio demográfico, 90% da população indígena morrendo, boa parte dela, inclusive, morrendo antes mesmo de ter um contato direto com os europeus, às vezes. Né? Em alguns casos, as doenças chegam até antes dos próprios europeus. Mas o que vai acontecer é justamente o impacto sobre essas formas de cultivo indígena que marcaram essa história anterior a 1492. Né? Então, um dos efeitos é justamente um reflorestamento mais intenso, porque, né, você tem esse desaparecimento de uma fatia gigantesca da população que estava manejando a floresta por aqui. Ao ter esse reflorestamento, você tem captura do carbono da atmosfera e logo um resfriamento, contribui para esse resfriamento no que convencionou chamar pequena era do gelo. Então os caras estão argumentando que talvez a gente devesse recuar ao antropoceno para a conquista da América, né? Porque ali já tem uma evidência clara de como a humanidade está interferindo no clima. Né? E é claro que isso, digamos, eu estou descrevendo esse argumento só para demonstrar qual que é um dos impactos iniciais da própria conquista. Ela transforma radicalmente o que era o mundo americano até então, nessa combinação de doenças, violência e tudo mais. Né? Agora, para além da discussão sobre o impacto demográfico, né, você tem, é claro, uma variação muito grande em termos do que acontece, e isso varia muito de acordo com as condições da própria América. Né? Então, uma coisa, por exemplo, o significado da conquista em grandes impérios pré-colombianos, como nos Andes ou na Mesoamérica, né, Incas e Astecas, e outra coisa sobre populações como os Mapuche, por exemplo, que viviam às margens do império, e que em vários casos permaneceram autônomos, né, permaneceram inconquistados, por assim dizer, diferentemente desses grandes impérios. Então você tem uma variação muito grande dos impactos. Na Cidade do México, no que veio ser a Cidade do México, né, Tenochtitlan, e depois veio ser a Cidade do México, você tem um impacto gigantesco, em função desse declínio demográfico e tudo mais. Né? Mas as próprias estruturas indígenas, elas não são imediatamente destruídas. Né? A mesma coisa vale para os Andes. Né? O imperialismo ou o colonialismo espanhol, em alguma medida, ele retém algo das estruturas pré-existentes. Né? Então mantém lá, inclusive o poder de caciques, etc, etc. Mas introduz novos elementos que produzem um certo impulso que tende a desestruturar esses espaços. Né? Eu vou citar só um exemplo aqui que nos é mais próximo, que é dos Andes mesmo. Você tem a manutenção das diferentes populações indígenas, né, nas suas aldeias, por assim dizer, né, que são reorganizadas pelo Império Espanhol, formalizadas, né? Só que o próprio Império Espanhol, a partir do momento que descobre a grande fonte de prata que se torna Potosí, no que é a Bolívia hoje em dia, ela mesma instaura um sistema de trabalho coercivo para as minas, né? Recrutando 1/7 da população de cada uma dessas aldeias para ficar trabalhando um ano em Potosí. Em termos formais, esses indígenas não poderiam ser escravizados. Né? Desde o início ali, a gente já tem um debate grande sobre a legitimidade ou não da escravização indígena. Né? O famoso debate entre Sepúlveda e Las Casas.
num certo sentido, Las Casas ganha, né? Ele defende a liberdade indígena, etc. E o Império Espanhol vai passar legislações proibindo a escravização indígena. Mas, em termos concretos, sempre consegue-se elaborar, digamos assim, exceções ou formas de contornar isso, né? No caso do Peru, por exemplo, esse trabalho coercivo, que é conhecido como mita, ele tem lá um salário que é oferecido aos índios, mas o salário ele não dá conta nem da reprodução física dos próprios indígenas. Então, esses indígenas eles são coercivamente carregados para a região mineradora, junto com suas famílias, que continuam produzindo os alimentos que vão tornar possível a existência desses indivíduos, porque a partir do próprio dinheiro que eles estão recebendo seria impossível. E um dos efeitos disso é justamente produzindo uma certa desestruturação em alguma medida dessas populações, né? Claro que não acaba por completo, as populações indígenas estão lá até hoje, né? Isso impressiona muito, inclusive, quando a gente olha os Andes ou o próprio México, aquilo que um antropólogo escreveu um livro chamado México Profundo descreve, né? Como esse México indígena ele permanece vivo. De muitas formas, é a mesma coisa nos Andes, né? Essas populações, você tem uma cultura andina que sobrevive à própria conquista. Mas a gente não pode subestimar o que é, né? O que foi a violência da conquista e seus efeitos. Então, um dos efeitos aí desse trabalho coercivo na mineração é o fato de que vários desses indivíduos decidem não retornar para suas populações, né, para o Ailu, para os seus Ailus, enfim, para suas aldeias originais, porque sabem que dali a alguns anos serão recrutados novamente. E aí preferem ficar na própria zona mineradora, vendendo o seu trabalho em troca de salários, e enfim, vai crescendo o trabalho assalariado. Mas o trabalho assalariado ele só cresce porque você tem esse outro tipo de trabalho coercivo, que inclui salário também, né? Mas ele é coercivamente imposto a essas populações e alimenta o crescimento desse trabalho assalariado. As duas coisas andam completamente amarradas ali, né? E aí a gente não pode subestimar o efeito que isso tem sobre essas populações indígenas, né? E aí a gente, claro, poderia continuar e longe disso aí. E assim, uma última coisa que eu queria falar, um outro efeito da própria conquista é a intensificação do que se convencionou chamar de etnogênese, né? Ou processos de etnogênese, que significa basicamente a formação de novas identidades a partir aí de processos de mistura, mestiçagem, né? Isso não é inventado com a conquista, né? A história indígena, e aí voltando de novo à sua pergunta anterior, né? Sobre essa comunicação entre diferentes populações indígenas no hemisfério americano, ela se dá de forma muito intensa, inclusive com fenômenos de etnogênese, ou seja, a criação de novas identidades a partir, enfim, da guerra, né, da articulação e do choque, ou às vezes do mero contato entre diferentes populações indígenas, né? Mas a conquista intensifica isso, intensifica e inclusive inclui novos elementos. Então a gente vai ter processos de etnogênese envolvendo africanos escravizados e indígenas, por exemplo, né? Você tem os Miskito, né, o Sambo Miskito, na região do que é Honduras e Nicarágua hoje, que é um grupo étnico formado a partir, as narrativas, né, pelo menos, que apontam para sua origem, mencionam ali um naufrágio de um navio negreiro e africanos escravizados que conseguem sobreviver a esse naufrágio e se mesclam a populações indígenas locais. O que surge é uma nova identidade. E, diga-se de passagem, uma identidade expansionista, né? Eles formam um reino, de fato, que se alia, em alguma medida, aos ingleses para lutar contra a coroa espanhola. Então você tem, né, um mundo extremamente dinâmico produzido aí pela conquista. Você tem continuidades, você tem rupturas, você tem inovações, né? Tudo isso está coexistindo ali. Mas uma coisa que eu queria frisar, só para encerrar aqui a minha resposta, é que a gente não deve subestimar a violência da conquista e os seus efeitos. Porque parte da historiografia mais recente, e eu entendo o argumento político por trás disso, né? Digamos, de certa forma diminuir um pouco a ideia de que a Europa era todo poderosa. É um anti-eurocentrismo que está por trás desse tipo de argumento, que por vezes diminui a própria conquista, né? A conquista se torna quase que um mito, né? Uma ficção, e as populações indígenas teriam permanecido quase como sempre foram, por assim dizer. E eu acho isso equivocado. Por um lado, você tem continuidades muito grandes, como eu disse, essas culturas indígenas permanecem vivas nesse espaço, permanecem vivas no hemisfério, né? Até hoje, e que bom que seja assim, né? Ainda tem muitas coisas a nos ensinar. Mas me parece complicado subestimar um processo de eliminação de 90% da população. E nesse sentido, eu acho que 1492 é um marco de formação do nosso mundo hoje.
E aí, para voltar e encerrar mesmo com a discussão ambiental que eu já havia mencionado antes, né, esse debate sobre seres humanos como força geológica, capaz de alterar o clima, etc. e tal, né. Muito tem se falado sobre a grande aceleração, que seria aí esses últimos 50 anos em que a gente está levando o planeta para o buraco, né, digamos, destruindo a nossa própria capacidade de sobreviver no planeta. Da perspectiva indígena, ou da perspectiva dessas populações que aqui viviam, a grande aceleração iniciou lá em 1492, né? Porque, quer dizer, é 90% da população que desaparece. São vidas que são radicalmente transformadas pela introdução de elementos totalmente novos. Num certo sentido, é o fim para várias dessas populações. Ainda que não de forma absoluta, mas não deixa de ser um fim. Então eu sou muito reticente quanto a subestimar o que foi a conquista. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que colocá-la no centro de qualquer discussão sobre o presente, inclusive. Isso se afina, a meu ver, com o argumento de boa parte desses movimentos indígenas e movimentos sociais em geral. As outras potências europeias, entretanto, não estavam dispostas a apenas assistir à expansão marítima de Portugal e de Espanha. O rei francês Francisco I, por exemplo, chegou a ironizar, perguntando em que trecho do Testamento de Adão ele tinha deixado o mundo para os ibéricos. A América foi sendo dividida aos poucos entre diferentes colonizadores, então eu queria dedicar as próximas perguntas, por mais que existam muitas conexões entre essas colônias, mas eu queria usar essas perguntas para focar um pouco nessas empreitadas coloniais de cada uma das principais nações que colonizaram o continente americano, e eu acho que a gente pode começar pelos portugueses. Então, como é que foi o colonialismo português na América? Perfeito, Iclis. Você já sinalizou aí, né? Eu mesmo assim, encaro muito essa história de modo integrado, né? Então, a expansão portuguesa e espanhola, por exemplo, me parece ser um processo mutuamente condicionado. Um império está determinando as ações do outro, por assim dizer. Isso a gente vê já de saída lá nas Ilhas Atlânticas que eu comentei, né? Canárias e Madeira. A Madeira ela é colonizada pelos portugueses, as Canárias pelos espanhóis, né? Você tem uma disputa entre os dois muito grande e que vai se consolidar ali com o Tratado de Tordesilhas, inclusive, né? Que vai deixar, em grande medida, a África em mãos portuguesas nessa fase inicial e a América, pelo menos até a colonização do Brasil, em mãos espanholas, né? Claro que, eventualmente, os portugueses vão entrar também na América. Mas isso tem efeitos de longuíssima duração para os dois impérios. No caso português, a gente vê aqui um dos motivos, quer dizer, por que Portugal se tornou o principal império comerciante de escravizados. Principal. Os ingleses chegam muito perto, porque entram com muita força no século XVIII, mas os portugueses, na história total do tráfico, são de longe os principais traficantes de escravos, e essa história a gente está vendo nascer aqui, né, com esse Tratado de Tordesilhas que deixa em mãos portuguesas a África. E os portugueses vão estabelecer, é claro, feitorias, vão estabelecendo feitorias na costa da África, feitorias comerciais, né, trocando ouro, escravos, etc. e tal. É esse mundo, inclusive, que forma Colombo, né? Colombo chega na América com essa mentalidade portuguesa, por assim dizer. Às vezes se estabelece uma clivagem muito radical entre portugueses comerciantes e espanhóis conquistadores, numa pegada meio feudal. O que eu acho que, em alguma medida, né, não tem a sua dose de razão, mas às vezes é um pouco radicalizada demais. Mas o Colombo, ele está indo, digamos, ele é formado nessa tradição portuguesa, e boa parte das tensões que ele vive na América, com seus próprios, né, os próprios indivíduos que o acompanham, estão ligados a essa tradição espanhola, digamos assim, feudal, com muitas aspas aqui, né, mas conquistadora, enfim. E no caso português, você tem estabelecimento, então, dessas feitorias, mas, eventualmente, você tem a própria conquista de um território muito restrito, é claro, mas um território importante em Angola, né, no que é Luanda, especificamente, onde os portugueses vão construir estruturas extremamente eficientes. É claro, dependendo de alianças com populações locais, mas vão construir estruturas extremamente eficientes do tráfico transatlântico de escravizados, né? Esse momento inicial, como eu comentei na pergunta que eu respondi antes, né, tem na busca por metais preciosos um dos seus grandes motores, né? E não à toa, tanto portugueses quanto espanhóis esse é um dos seus grandes motivos
nessa expansão. Inclusive, essa conquista de Angola, ela se dá em grande medida porque há uma grande esperança de que se possa encontrar prata por lá, né? Uma vez na América, e aí é Brasil acima de tudo, né, que os portugueses vão colonizar, eles não conseguem encontrar grandes depósitos de metais preciosos. Eles encontram alguns, né? Você tem já séculos XVI e XVII, alguma mineração de ouro e prata, mas não se encontra muita coisa, ainda que esse seja o grande objetivo. Não à toa, as bandeiras, né, estão sendo elaboradas aí ao longo da era colonial, e esse é um argumento central do Sérgio Buarque de Holanda, né, da obra clássica do Sérgio Buarque de Holanda. É justamente como a América Espanhola, e aí eu sei que você vai querer que eu fale um pouco sobre o Império Espanhol, né? Mas como eu disse, é um pouco difícil separar os dois nessa fase inicial, mas os espanhóis se deparam com grandes depósitos de prata que são incomparáveis com o que qualquer outro império vai encontrar aqui na América, né? Mas ele produz grandes sonhos, por assim dizer, de se encontrar uma montanha de prata equivalente a Potosí, né? Ao que os espanhóis encontram na América. Então você tem essas grandes bandeiras da era colonial, em grande medida em busca de metais preciosos. É claro que vão sendo frustradas e aí vão se tornando cada vez mais, não que uma coisa excluísse a outra, mas vão evidentemente se tornando cada vez mais expedições de escravização indígena. E essa escravização indígena está respondendo em grande medida à expansão também da produção açucareira na América Portuguesa, né? E aqui acho que acaba sendo, digamos, a grande atividade econômica, para além do próprio tráfico de escravizados, que se a gente fosse escolher uma, talvez essa fosse a grande atividade econômica do Império Português, né? O tráfico transatlântico de escravizados, tanto que eles vão fornecer também para os próprios espanhóis, né? Mas, deixando de lado o tráfico de escravizados, a produção açucareira se torna um dos grandes trunfos aí da colonização portuguesa, né? O que, por sua vez, demanda uma grande mão de obra. Trabalho indígena inicialmente, mas, como eu mesmo comentei antes, um declínio demográfico muito grande que vai estimular a expansão da escravidão africana nesses empreendimentos e, de certa forma, vai estimular também essa escravização de indígenas nessa região mais ao sul da América Portuguesa, né? Boa parte deles produzindo alimentos que vão eventualmente ser carregados para essas zonas de plantation, mas ser carregados também para Angola e para o próprio tráfico transatlântico de escravizados, né? Mas o Império Português diria que ele, em linhas gerais, essas são as suas grandes atividades, né? Enfim, eu vou voltar a ele conforme a gente for delineando aí outros impérios, né? Vai ficando mais claro, eu acho, como esses contrastes podem ser feitos, bem como aproximações, né, entre esses diferentes impérios. E que especificidades você gostaria de mencionar em relação aos espanhóis, por exemplo, e as conexões que você quiser fazer com os portugueses e afins, fique à vontade também. Então, assim, o caso espanhol é o primeiro de todos, né? Então, em 1492, é o Colombo, etc, né? No coração do Império Espanhol estão os metais preciosos, me parece. No coração até do próprio Império Português, inicialmente, né? Essa história do açúcar, ela tá se desenrolando na Ilha da Madeira, ela vai descendo esse açúcar pelas Ilhas Atlânticas, chega em São Tomé, eventualmente chega no nordeste do Brasil, mas é uma história um pouco tardia. Inicialmente, os portugueses estão em grande medida amarrados também a essa história da mineração no Império Espanhol, né? Então os espanhóis, você tem essa história inicial no Caribe, muito marcada pela exploração do ouro e uma devastação muito rápida da população indígena que vivia nas grandes ilhas, em especial, o que é a República Dominicana hoje em dia, Haiti, né, são parte da mesma ilha, Cuba, eventualmente Jamaica, mas a população indígena dessas grandes ilhas é rapidamente devastada por essa combinação de doenças e trabalho coercivo acima de tudo, na extração de ouro. Então diria que os 50 primeiros anos da expansão espanhola, ela é possibilitada por essa mineração do ouro, mas eventualmente, conforme os espanhóis adentram o continente e encontram grandes depósitos de prata no México e no Peru, a coisa muda de figura, né? E aí a prata se torna ainda mais importante que o ouro. Você continua tendo alguma mineração do ouro, principalmente ali no que é Nova Granada, no que é a Colômbia, hoje em dia, a região da Colômbia hoje em dia, né? Algum ouro continua sendo extraído, mas a prata, acima de tudo, em Potosí, né, e no México, se tornam a principal atividade econômica que torna possível o próprio Império Espanhol. E aí é curioso, porque aqui é uma característica, acho, muito forte do próprio Império Espanhol, né? A gente vai ver, conforme a gente for entrando nos outros impérios, constrói-se uma imagem, a meu ver, por vezes equivocada da natureza do Império Espanhol, para justamente realçar
a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas diferenciações, porque às vezes cai num certo essencialismo. E isso vai ficar mais claro quando a gente for comparar com o Império Britânico, por exemplo, né? Mas no caso do Império Espanhol, a prata, né, se torna, primeiro, um sonho de todos os outros impérios, incluindo esses impérios do Atlântico Norte. Eventualmente, quando os britânicos, né, os ingleses, na verdade, antes de se tornar a Grã-Bretanha, quando os ingleses estão chegando na América do Norte, eles também estão buscando metais preciosos. Então isso é generalizado, né? Não é uma especificidade espanhola. Mas o curioso é que os espanhóis não apenas encontram os maiores depósitos de prata das Américas, mas encontram também as maiores populações indígenas das Américas. Então os espaços onde estão os maiores depósitos, Potosí, né, Peru e México, são também as zonas dos grandes impérios pré-colombianos, né? Império Azteca e Império Inca. O que possibilita aos espanhóis fazer uso dessa população indígena, que está decaindo, está declinando muito rapidamente, mas nunca a ponto de forçar uma transição para o trabalho de africanos escravizados, como o que a gente observa no Nordeste do Brasil. Ainda assim, a própria mineração ela cria todo um conjunto de atividades que torna ela possível. Você tem que alimentar os indivíduos que estão trabalhando na mineração, você precisa produzir as bolsas que vão carregar os minérios para fora da mina, você precisa conduzir os próprios minérios para os portos, você precisa construir os navios que vão carregar esses minérios de volta, ou a prata de volta, para a Europa ou para outras partes do mundo, né? A China, inclusive, se torna um dos grandes destinos de boa parte dessa prata extraída da América, né? Você precisa construir fortificações para proteger essas rotas da prata, e quem vai construir boa parte disso tudo, fora das minas, são africanos escravizados, né? Então o Império Espanhol, de saída, já produz também uma demanda muito grande por trabalho para além daquele que é possível de ser suprido pela própria população indígena da América. E é aí que entram os portugueses. É aí que a gente vê uma das consequências ali do Tratado de Tordesilhas, né? Os portugueses como os principais traficantes fornecendo escravizados para a América Espanhola. E aí você vai, Lima, Cidade do México e Lima, nos séculos XVI e XVII, são cidades profundamente africanizadas. A gente perde essa noção quando a gente pensa nessa discussão hoje em dia, né, e tende a associar Peru e México muito com o mundo indígena apenas. Mas eram cidades profundamente africanizadas. Então o Império Espanhol, de saída, depende do Império Português para acessar africanos escravizados e vão continuar dependendo de estrangeiros, né? Eles nunca têm um acesso direto à África. Eles vão só no século XIX que eles conseguem, em alguns lugares específicos, estabelecer ali algumas feitorias, né, construir um tráfico, digamos assim, espanhol, mas muito frágil ainda. E essa é uma consequência de longa duração dessa disputa inicial, né? Quer dizer, a prata, os metais preciosos são a essência do negócio, mas você tem outras produções, inclusive porque essas cidades espanholas elas vão crescendo muito. Alguns historiadores, inclusive, se referem ao Império Espanhol como um império de cidades. Tem gente que gosta até de fazer essa comparação com o Império Português, por exemplo, né? Aquela coisa dos ladrilhadores e semeadores lá do Sérgio Buarque de Holanda. Mas essas cidades no Império Espanhol se tornam absolutamente centrais, né? Você tem os empreendimentos mineradores, tem vários empreendimentos, na verdade. Algum açúcar sendo produzido no México, por exemplo, né? Uma produção em Veracruz. Mas os indivíduos estão todos vivendo ali nas principais cidades, né? Uma rede de cidades, na verdade, que vai se estabelecendo ao longo dessa América Espanhola, né? E que precisa ser alimentada. Então você tem várias outras atividades que tornam possível aquele mundo. Mas conforme a gente for seguindo, a gente eu vou voltando. Vamos fazendo uma acumulação de tempos aqui desses diferentes impérios, né? Porque aí vai ficando mais evidente as diferenças, mas também as semelhanças e articulações entre eles. E aí eu queria chegar na participação dos neerlandeses na colonização das Américas. O que é que a gente pode falar sobre as especificidades disso? Perfeito. Então, os holandeses, eles ocupam um lugar estratégico aqui nessa discussão toda, porque, a meu ver, eles são uma espécie de correia de transmissão, ou uma espécie de articulação entre um primeiro momento ibérico e um segundo momento do noroeste europeu, por assim dizer, né? Dos impérios britânico, francês e os próprios holandeses, né?
o que vai acontecer? Em grande medida, você tem lá, né, comentei do Tratado de Tordesilhas, que basicamente divide o mundo entre portugueses e espanhóis. É claro que outros poderes, principalmente esses, né, Inglaterra, França e Holanda, se mostram rapidamente insatisfeitos, infelizes com essa situação. E é não à toa essa fase inicial que vai ser marcada por piratas atuando de origem desses diferentes impérios, né, dessas diferentes nações, na verdade, em vias de se tornarem impérios atlânticos. E a pirataria justamente operando para tentar quebrar esse monopólio ibérico sobre o Novo Mundo, né? E é aqui que os holandeses têm um papel central. São eles que, de fato, quebram esse monopólio ibérico, a partir lá da chamada Guerra dos 80 Anos, né? Então, os espanhóis, em grande medida, Filipe II, em especial, está tentando construir um império de dimensões mundiais, né? Então, conquista parte da Itália, tenta conquistar a própria Holanda, né? Vai se expandindo por diferentes partes do próprio Velho Mundo, mas a Holanda vai ser a grande pedra no sapato desse Império Espanhol, né? O Império Espanhol, inclusive, se junta com os portugueses, né? Famoso período ali da União Ibérica, e os holandeses vão bater de frente de diferentes formas, né? E você tem pirataria, e eventualmente você tem a formação ali das companhias das Índias Ocidentais e das Índias Orientais, que também vai oferecer ali uma barreira, né? Vai bater de frente aí com esses impérios ibéricos e vai atacar justamente a face mais fraca dessa União Ibérica, que são os portugueses, né? Justamente esse momento que eles vão ocupar o Nordeste do Brasil, né? E nesse momento de ocupação do Nordeste do Brasil, é que eles percebem o que os portugueses estão fazendo ali. Os grandes lucros, as grandes possibilidades, a potencialidade dessa produção açucareira que está crescendo muito rapidamente no Nordeste do Brasil, né? Não à toa, pouco depois de conquistar o Nordeste do Brasil, eles vão conquistar também tanto o Forte de São Jorge da Mina, na África Ocidental, quanto Angola, né? Ou seja, percebem rapidamente que as plantations açucareiras são extremamente ricas, mas dependem de um componente fundamental para existir, que são os africanos escravizados. E aí vão conquistar as fontes desses indivíduos do outro lado do Atlântico, né? De certa forma vão aprender, é uma espécie de aprendizado do tráfico, da produção açucareira, de tudo isso que vai ser repassado para esse outro mundo do noroeste europeu. Mas eles formam, inclusive nessa resistência militar que os holandeses oferecem aos ibéricos, eles possibilitam a expansão desses outros impérios, principalmente em inglês, e o francês em diferentes partes da América, né? Geralmente nessas zonas mais marginais, periféricas, como era o caso do Caribe e da América do Norte, né? Onde, enfim, não havia grandes sinais de grandes depósitos de metais preciosos, por exemplo, né? Então, tanto ingleses quanto franceses começam a ocupar diferentes ilhas do Caribe e, eventualmente, diferentes partes da própria América do Norte, né? E iniciar seus próprios empreendimentos colonizadores. Os holandeses são fundamentais nesse processo, né? Eles, inclusive, fornecem, isso é particularmente forte no caso francês, mas no caso britânico também tem algo disso, ainda que seja mais aberto ao debate, digamos assim, né? Mas os holandeses, eles fornecem boa parte dos capitais, conhecimentos de produção açucareira e escravizados. No século XVII, os holandeses são os grandes comerciantes do mundo, o que inclui também o comércio de escravizados, né? Então eles atuam centralmente nessa quebra do monopólio ibérico sobre o Novo Mundo e possibilitam a emergência desse outro Atlântico, digamos, comandado pelos poderes do Atlântico Norte, né? Por isso que eu falei que eles são uma espécie de correia de transmissão, digamos assim, entre esses dois momentos, né? E a Guerra dos 80 Anos ela vai terminar ali em meados do século XVII, né? E a partir dali, 1648, o chamado Tratado de Westfália, que dá fim a essa guerra, justamente legitima as posses de poderes não ibéricos, né? Então legitima o início desses impérios rivais do Atlântico Norte. Por isso que os holandeses são centrais nessa discussão, fazem essa ponte, eu diria, entre esses dois momentos do colonialismo na América, né? Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave Leitura Obriga História. Romans, I will give you the greatest games on earth! Show them you can fight or die trying. From the producers of 300. A 4-horse race is a suicide. Let the games begin! Starring Oscar winner Anthony Hopkins. Behold,
This arena will be built for Rome. Rise or die. Those About to Die, a new Peacock original series streaming July 18th. @gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Os ingleses também tiveram colônias importantes no continente americano, e aí eu queria pedir para você comentar um pouco sobre isso, né? Bom, já comentei que, num certo sentido, não se diferenciava dos espanhóis enquanto os seus objetivos iniciais, né? Então tinha uma busca também por metais preciosos, enfim, pelas riquezas do Novo Mundo, que se tornavam cada vez mais evidente na Europa a partir da expansão ibérica. A intervenção holandesa permite a ocupação de lugares como Barbados, eventualmente a própria Jamaica, e a América do Norte, diferentes colônias que vão sendo estabelecidas pelos ingleses na América do Norte. Conforme eles percebem que não é possível, digamos, não há lá grandes depósitos de metais preciosos como se esperava que poderiam ter, começam a estabelecer outros empreendimentos para tornar possível a própria colonização. E isso vai variar, é claro, muito de acordo com o que é oferecido no próprio espaço americano, né? Então, rapidamente, por exemplo, as ilhas do Caribe ficam evidenciadas como lugares muito apropriados para a produção agrícola, especificamente a produção de açúcar, né? E aí não à toa Barbados, sob o comando inglês e com alguma ajuda holandesa, como eu vinha comentando, né, vai passar por uma chamada Revolução do Açúcar, né? Você tem uma produção açucareira absolutamente gigantesca, a um tal ponto que alguns historiadores usam justamente esse termo de uma Revolução do Açúcar, né? E eu não acho que eles estejam equivocados ao fazer isso, né? Uma Revolução do Açúcar que vai se estender por outras ilhas, né? Para Jamaica, enfim, para outras ilhas caribenhas, né? O Caribe se torna uma grande zona produtora dessas matérias-primas. Eventualmente vai entrar também café, né? Tabaco, corantes, mas o açúcar é o grande motor, principal produção ali desse Caribe inglês, eventualmente britânico, no século XVIII. E o que impressiona é que ele é ao mesmo tempo, e aqui a gente vê um desses elementos de articulação entre aquele momento ibérico inicial e essa história posterior dos séculos XVII e XVIII. Eles vão incorporar muita coisa do que a gente viu no caso do Império Português, né? Acima de tudo, essa produção açucareira. Quer dizer, os holandeses estão aprendendo, estão transmitindo conhecimentos, etc, etc. Esses ingleses vão se apropriar disso tudo e vão dar início a essa produção açucareira. Num certo sentido, então, tem uma continuidade em relação ao Império Português. Mas você tem também elementos de ruptura, né? O principal deles está na forma de organização das plantations escravistas no Caribe inglês, posteriormente britânico, né? Que, quando você olha os números, no mesmo espaço de terra, você tem um volume muito maior de açúcar sendo produzido nessas ilhas. E uma das razões, de acordo com vários historiadores, é o chamado gang labor, né? O trabalho de gangue, se a gente for fazer uma tradução literal, né? Mas você tem, basicamente, grandes contingentes de escravizados sob o comando do feitor, trabalhando em ritmos industriais. Então, a plantation como uma instituição altamente moderna. E isso é uma mudança em relação ao padrão português. O padrão português, você tem vários pequenos produtores de açúcar. Você tem o dono do engenho, de um lado, que pode ele mesmo produzir algum açúcar, mas você tem essa multidão de pequenos produtores de açúcar que estabelecem algum tipo de parceria com o dono do engenho, né? No caso inglês, britânico, não. Você tem a plantation, concentra tudo nela, inclusive esses enormes contingentes de africanos escravizados. Mas tem uma outra peculiaridade, né? Eu até acabei me antecipando, porque essa história da plantation escravista no Caribe é um dos temas que mais me fascinam mesmo, né? Mas tem uma outra peculiaridade do Império Britânico, e essa é uma peculiaridade mesmo, de que os britânicos estão exportando, eles não só se tornam grandes traficantes, comerciantes de africanos escravizados, mas eles se tornam também grandes exportadores de britânicos, na verdade, para a América, né? Você tem um fluxo migratório de britânicos gigantesco a partir do século XVII em direção
as Américas. E isso tem muito a ver com o que está acontecendo na própria Inglaterra, né? Tem aquela história clássica das narrativas sobre o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, tal, né? Cercamentos, fim do campesinato e a construção de problema social, indivíduos que migram do campo para a cidade. Então você tem uma população excedente, num certo sentido, muito grande na própria Inglaterra e que vai ser exportada para o Novo Mundo, parte dela, inclusive, para trabalhar nessas plantations açucareiras no momento inicial, né? E plantations de tabaco também, principalmente na América do Norte, na região da Virgínia. Mas esses indivíduos, eles vêm geralmente sob contrato, né? São os famosos engajados. Aqui no mundo britânico são mais conhecidos como indentured servants. Assinam um contrato e vão ter que trabalhar de 4 a 7 anos em troca da liberdade, por assim dizer, né? Então vivem sob condições extremas, trabalhando nessas plantations. O que vai acontecer é que, eventualmente, como a entrada nesse tipo de contrato é ela mesma voluntária, há uma crescente percepção de que, no caso do açúcar no Caribe, é trabalhar para morrer mesmo. Boa parte desses indivíduos acabam nem cumprindo 7 anos do contrato, morrem antes disso. Então vai diminuindo também esse fluxo de engajados para o Caribe britânico, e aí a gente vê a crescente importância da escravização de africanos para a construção desse Caribe escravista. E o outro grande espaço do Império Britânico na América é a América do Norte, né? E aí é curioso, você tem no sul da América do Norte a expansão de uma produção de plantation, principalmente do tabaco, nessa região ali da Virgínia, né? Maryland, que é Chesapeake, como é conhecido. Mas você tem também, no extremo norte, no que é a Nova Inglaterra, uma migração de famílias. E essa é outra peculiaridade inglesa. Você tem algo, de fato, que se destaca em relação aos outros impérios, que é a famosa migração puritana, que é restrita temporalmente, ela se dá ali ao longo de umas 2 décadas, em meados do século XVII, mas ela é caracterizada por essas famílias que buscam se estabelecer com base no trabalho rural, né, agrícola, na própria América. É inclusive essa diferença que está na base da distinção entre colônias de exploração e colônias de povoamento, que eu mencionei lá atrás quando você me fez aquela pergunta sobre colonialismo. E que eu disse são conceitos complicados, inclusive por diversos motivos, né? Pensar, por exemplo, a colonização portuguesa no século XVIII, quando você tem a descoberta do ouro aqui, você tem fluxos significativos de colonos portugueses, né? Então, quer dizer, você está numa colônia de povoamento, no certo sentido. No entanto, o que a gente tem, o uso desses conceitos são geralmente muito estáticos, né? Muito rígidos. Então, a América Latina seria caracterizada como uma colônia de exploração, por isso seríamos atrasados, etc, etc, em oposição aos Estados Unidos, colônia de povoamento. Bom, a oposição é completamente equivocada, porque os Estados Unidos, como eu estou comentando, não se restringe a essa migração livre, né? Ou seja, ela não é só uma colônia de povoamento, ela é também essa colônia de exploração no sul. Mas mais grave do que isso, a meu ver, é que ela perde de vista o fato de que a própria colônia de povoamento está articulada à assim chamada colônia de exploração. Ou seja, essa Nova Inglaterra, produtora de alimentos, camponeses, famílias, né, camponesas distribuídas de modo relativamente igualitário, etc, etc. Ela está, em grande medida, produzindo alimentos, cortando madeira, pescando bacalhau, em grande medida para alimentar as sociedades escravistas do Caribe. Então são 2 histórias que estão completamente amarradas. Nesse sentido, os Estados Unidos, essa colônia de povoamento não existe isolada. Ela só existe em função das chamadas colônias de exploração, né? Ou de um Atlântico escravista, para a gente falar em termos mais interessantes até do que esse binômio. A demanda criada por essas sociedades de plantation na região caribenha, e os britânicos, né, estão desenvolvendo isso em uma escala absolutamente inédita, cria demanda por várias outras coisas. Barbados, por exemplo, né, um dos efeitos dessas plantations açucareiras é um amplo desmatamento. Então a madeira tem que vir de outro lugar, da onde está vindo, em grande medida, dos Estados Unidos. Não só, mas em grande medida de lá. Mesma coisa em relação a alimentos. Você tem uma ilha voltada, uma ilha como Barbados, voltada à produção de açúcar, o alimento vai ter que vir de algum outro lugar, porque esses indivíduos, né, esses escravizados precisam se alimentar para continuar produzindo esse açúcar, né? Em grande medida, o alimento é um bacalhau de segunda qualidade que é pescado ali nesse Atlântico Norte, né, nessa região que está se tornando a Nova Inglaterra.
Então é uma história que está totalmente inserida nessa história maior da escravidão na América. Eu digo isso porque com frequência você tem uma narrativa muito centrada nessa história puritana no norte da América do Norte, como se aquilo ali fosse a essência da história dos Estados Unidos, né? Em oposição à escravidão no sul, que passa a ser chamada inclusive de instituição peculiar, né? Mas é o contrário. Essa história de liberdade ali do norte, ela está totalmente amarrada, totalmente articulada a essa história da escravidão atlântica. E aí não é só no sul dos Estados Unidos, não. É no próprio Caribe, né? Uma história bem maior que caracteriza isso aí. Agora, o próprio Império Britânico, e é isso aqui que eu queria realçar antes, né, da gente seguir, o próprio Império Britânico e os holandeses inicialmente, mas é também, novamente, um desses elementos que os holandeses carregam, né, passam adiante e os ingleses rapidamente vão se apropriar. É o conjunto de representações negativas do Império Espanhol, do mundo ibérico em geral, mas especialmente do Império Espanhol, que passa a ser representado como sinônimo de atraso, né? Então os espanhóis seriam feudais, seriam esses conquistadores brutais que dizimaram a população indígena das Américas, e eu não estou falando que não eram conquistadores brutais de fato, que tiveram um peso central na dizimação dessas populações indígenas, mas os ingleses, os holandeses, todos eles também foram. Esse é o ponto, né? Todos eles foram extremamente violentos e centrais na destruição de diferentes populações indígenas do hemisfério, né? Mas o que os holandeses vão fazer inicialmente é basicamente construir um sistema de propaganda contra o Império Espanhol, ali no contexto de Guerra dos 80 Anos, pegando escritos, o mais famoso deles, a brevíssima relação da destruição das Índias de Bartolomeu de Las Casas. Vão pegar lá a denúncia que Las Casas estava fazendo do processo de conquista para transformar em uma condenação do Império Espanhol como um todo. Falar, ó, eles estão destruindo essas populações inocentes da América, logo temos o direito de intervir, né? Não só de resistir às próprias tentativas deles de nos conquistar, e os holandeses falam isso com todas as letras, né? O que os espanhóis querem fazer é fazer a mesma coisa que eles fizeram com os indígenas lá do outro lado do Atlântico. Mas não só isso. Não é só se proteger dos espanhóis, é salvar, legitimar o próprio colonialismo na América como uma espécie de forma de salvação daquelas populações, né? Não à toa, um dos principais empreendimentos ingleses, a Massachusetts Bay Company, se você olhar o que é o logotipo da Massachusetts Bay Company, é um indígena com um balãozinho escrito Help Me, ou Save Me, eu acho que é Help Me, ou Help Us. Basicamente um indígena pedindo a ajuda de alguém, né? E aí, é claro, os próprios ingleses se apresentando como esses agentes salvadores dessas populações que estariam sob o jugo dos espanhóis. E aí isso vai tomando formas. Os ingleses se apropriam dessas imagens dos holandeses, né? E conforme os próprios ingleses vão desenvolvendo as suas ideias a respeito de comércio, né? O surgimento da economia política, antes disso os mercantilistas, né? Nos séculos 17 e 18, mas eventualmente a própria economia política, Adam Smith, depois Ricardo, etc, etc. Esse pensamento econômico inglês, ele vai se apropriar dessas imagens dos espanhóis como religiosos fanáticos e sanguinários e transformar em sinônimo de atraso econômico também. E explicar o próprio fracasso do Império Espanhol, que teve acesso a grandes fluxos de metais preciosos, mas que foi incapaz de resistir aos holandeses e depois passou a ter uma atuação, digamos, subordinada aos países, aos impérios do Atlântico Norte. Isso tudo vai sendo explicado por esse signo do atraso, de um fanatismo católico, etc, etc. É claro que o corolário, o outro lado dessa moeda, é um Atlântico Norte protestante olhando para o futuro, né? Um império comercial, como se esse império comercial fosse completamente independente desse mundo ibérico. É por isso que eu falei que a gente tem que ficar um pouco atento quando a gente faz esse exercício de observar semelhanças e diferenças. É evidente que há diferenças, né? Estou citando várias aqui ao longo dessa nossa conversa. Mas há uma história integrada também, né? Isso se estende inclusive a essa história da mineração e dos metais preciosos. Então os próprios britânicos se apresentando como um império altamente comercial, enquanto os ibéricos seriam obcecados com metais preciosos. Só que a própria Londres do século XVIII só existe enquanto grande capital financeira do mundo em função da mineração no Brasil, né? As descobertas do ouro no interior da América Portuguesa são o que torna possível. É um dos elementos de expansão do Império Britânico, né, que passa a enviar fluxos cada vez maiores de prata para a Ásia, para o comércio asiático, né, e acessar essas mercadorias asiáticas.
mas tem uma estabilidade absurda da sua moeda, né? E do ambiente. Quer dizer, a Grã-Bretanha é capaz de criar um ambiente financeiro altamente saudável, por assim dizer, altamente estável, porque boa parte do ouro que está sendo extraído do Brasil está fluindo para o Império Britânico, né? Então os impérios ibéricos, eles entram no século XVIII numa posição, digamos, subordinada em relação a esses impérios do Atlântico Norte, mas continuam sendo absolutamente centrais para essa história. Esses impérios do Atlântico Norte continuam a depender, inclusive, dessa história da mineração na América. Elas não estão isoladas. No entanto, a gente perde isso de vista se a gente comprar o próprio discurso do Império Britânico, que opõe um mundo ibérico atrasado a esse mundo avançado do noroeste europeu, a gente perde de vista essas articulações que estão tornando tudo aquilo ali possível, né? Então essa era assim, apenas uma das ressalvas que eu queria fazer aí em relação à emergência do Império Britânico. Primeiro, com a chegada dos europeus, boa parte das centenas dos chamados povos originários foram dizimados por doenças trazidas de além-mar. Em alguns casos, e isso eu nunca aprendi na escola, elas chegavam através dos rios ou de animais, até mesmo antes do contato direto desses povos com os colonizadores. E aí, para terminar esse bloco aqui falando essas potências europeias, eu queria falar um pouco sobre os franceses nas Américas. O que é que a gente pode falar sobre isso? Perfeito, Iclis. Para fechar, então, os franceses, vou tentar não me estender muito, que senão a coisa fica um pouco longa demais, né? Mas os franceses, eles se tornam, de fato, o segundo grande império do século XVIII, né? Se a gente pensar, assim, resumindo muito do que eu falei até aqui agora, a gente tem aí um longo século XVI, ibérico por excelência, a emergência holandesa, quebrando esse monopólio ibérico até meados do XVII. Meados do XVII, a gente tem o que poderíamos descrever como uma espécie de hegemonia holandesa naquele mundo, no chamado mundo atlântico, mas que rapidamente, a vitória holandesa rapidamente estimula a emergência dos rivais ingleses e franceses, né, que vão rapidamente tentar abocanhar as riquezas que os holandeses estão conseguindo construir naquele momento. Inicialmente, acima de tudo, os ingleses, né? E isso tem a ver, inclusive, com mudanças na própria Inglaterra que eu descrevi, né? Os ingleses estão conseguindo exportar muita gente, inclusive muitos trabalhadores, né? Nessa condição de engajados. Os franceses nunca conseguiram fazer algo parecido, né? Você não tem uma imigração francesa maciça, e a explicação para isso está no Velho Mundo também, né? O campesinato francês, ele permanece muito forte, como a gente bem sabe, né? Vai desembocar na história da Revolução Francesa, etc. Todos os desenvolvimentos que vêm a ocorrer posteriormente. Então, os franceses, eles não têm essa capacidade de exportar grandes populações como os ingleses estão fazendo. Isso fica evidente na América do Norte. Agora eu vou fazer um movimento inverso, né? Quando eu estava falando ali dos ingleses, eu fui do Caribe para a América do Norte. Vou fazer um movimento inverso aqui de ir da América do Norte para o Caribe. Os franceses, desde cedo, têm expedições, né? Competindo por esses territórios na América do Norte, com holandeses inicialmente e depois com ingleses, né? Mas aqui a gente vê uma diferença na forma como se dá esse colonialismo na América do Norte de ingleses e franceses. Então os ingleses, comentei, aquele grande fluxo migratório de famílias, por exemplo, né? Você tem esse fluxo gigantesco de trabalhadores engajados, não só para as zonas do tabaco, mas também ali para a Pensilvânia, e aí vão surgindo algumas cidades, né? Nova York, Filadélfia, algumas cidades vão crescendo muito na América do Norte, se tornando povoadas. Você tem um povoamento muito significativo dos próprios ingleses migrando para essa costa leste da América do Norte. Os franceses não têm nada parecido, né? E o que vai acontecer é a entrada de comerciantes franceses interessados, acima de tudo, no comércio de peles no interior da América do Norte. Os ingleses também estão interessados, é claro, nesse comércio de peles, e estão competindo. Inicialmente os holandeses também estão, os ingleses posteriormente, e todos eles competindo em articulação com grupos indígenas específicos, né? Então os ingleses, por exemplo, vão se aliar aos iroqueses e vão fornecer armas, de tal forma que, conforme vai se extinguindo os próprios castores que fornecem essas peles, essas populações indígenas precisam ir adentrando, né? E os iroqueses adentrarão com uma agressividade extrema a partir do acesso a essas armas fornecidas por ingleses, né? Mas no interior vão bater de frente justamente com outras populações indígenas que estão se aliando aos franceses. E aí os franceses aqui é um conjunto pequeno, né, de comerciantes
mais conhecidos como Courrier de Bois, que, assim, inclusive se casam com filhas de chefes indígenas, né? Tem processos bastante intensos de mestiçagem nesse interior da América do Norte e vão estabelecendo entrepostos em todo esse interior, do norte do que é o Canadá até Nova Orleans, né? Entrepostos desse comércio de peles e de tentativa de barrar essa expansão inglesa em aliança com iroqueses e eventualmente outras populações, outros grupos indígenas, né? Mas os franceses nunca tiveram essa capacidade de povoamento na mesma escala que os ingleses tiveram, né? Ainda assim, essa presença transforma radicalmente esse interior, né? Porque ela produz um efeito dominó. Você vai tendo Primeiro, você vai tendo a extinção da própria matéria-prima, né, dos castores que fornecem essas peles, e vários desses grupos indígenas vão procurando para o interior, né, e aí acessando essas armas europeias, isso vai produzindo esse efeito cascata, né, outros povos vão indo, e vai intensificando inclusive os processos de etnogênese, novas identidades indígenas vão entrando, etc. Então é impressionante, na verdade, o que acontece ali na América do Norte, porque, no fim das contas, o principal objeto desse comércio de peles é a moda, né? Quer dizer, é fazer chapéu para ser usado na Europa, mas os efeitos humanos do que acontece do outro lado do Atlântico são extremos, né? Você tem devastação mesmo de diferentes populações indígenas, enfim, expansão da violência e tudo mais, uma transformação estrutural ali. E o Império Francês é parte disso, ainda que seja nesse modo muito específico, né, diferente do caso britânico. Ainda que os Courrier de Bois fornecem uma comparação interessante, na verdade, com os bandeirantes, né, com os portugueses aqui no Brasil. E, eventualmente, os franceses também vão se estabelecer no Caribe, né, e é tal como os ingleses vão construir seus setores açucareiros e, eventualmente, vão se tornar, inclusive, mais eficientes que os próprios ingleses. Né? No século XVIII, São Domingos, né, o Saint-Domingue, vai se tornar a principal colônia produtora de bens primários. Né? Açúcar, café, algodão, corantes. Tudo isso possibilitado por um tráfico transatlântico de escravos também bastante intenso. Né? Então, os franceses, digamos assim, também entram nesse aprendizado com os holandeses, e aqui os holandeses têm, inclusive, um papel ainda mais central do que com os ingleses, né? De fato, eles participam muito ativamente da construção desse espaço colonial caribenho, e é impressionante como vai decolar, né? Essa produção açucareira ali em São Domingos, Martinica, Guadalupe, mas acima de tudo São Domingos, né? Ela vai ser extrema. Vai se tornar um barril de pólvora, na verdade, porque você tem lá 90% da população, 500 mil de indivíduos escravizados praticamente, para uma porcentagem de 10% de uma população livre, que não por acaso vai desembocar lá na Revolução Haitiana, né? Mas é curioso, esse século XVIII ele pode ser entendido em grande medida a partir dessas disputas entre franceses e ingleses. Alguns falam até em uma Segunda Guerra dos 100 Anos, e que tem uma série de guerras, né, que vai pontuar essas rivalidades imperiais, e eu diria que a Guerra dos 7 Anos, que vai terminar lá em 1763, é um ponto-chave de fim dessa história dos sistemas atlânticos, ou do que se convenciona chamar de mundo atlântico. Ela é o início de uma crise estrutural daquele mundo. Ela vai produzir pressões que vão desembocar tanto na Revolução Americana, ou seja, na independência dos Estados Unidos, quanto na Revolução Francesa, na Revolução Haitiana e, eventualmente, com a ascensão de Napoleão, é claro, as independências no mundo ibérico. Mas eu sintetizaria nesses termos aí essa história do colonialismo francês também, na América, né? Tudo isso envolve, é claro, a gente está, assim, como professor de América colonial, eu estou dando uma ênfase muito grande aqui para a história da América, né? Mas essas disputas, elas estão se dando também na costa da África. O poder para entrar na África, é claro, é muito, muito restrito, muito limitado. Os portugueses são os que constroem um pouco mais ali em Luanda, e estão se dando na Ásia também, né? Mas na Ásia também estão se dando em grande medida em torno de entrepostos. As grandes exceções estão na Indonésia, né? Então Ilha de Java, Ilhas Molucas, os holandeses ali estão de fato estabelecendo colônias, inclusive com limpeza étnica, né? Eliminando populações locais, substituindo por outras populações para produzir mercadorias tropicais, mas os grandes impérios asiáticos permanecem em grande medida ainda muito capazes, digamos assim, de resistir a essa entrada europeia, né? A coisa começa a mudar de figura com os ingleses na Índia em meados do século XVIII.
1718, né, na segunda metade, 1757, né, durante a Guerra dos Sete Anos também. Então a Guerra dos Sete Anos ela é uma guerra mundial, na verdade, né, e ela se reflete inclusive nessas disputas asiáticas que vão permitir várias mudanças do longo século XIX. Bom, a gente aqui falando de colonização, a gente sabe bem, o público sabe que a colonização não foi um processo pacífico, teve resistência e tudo. Por outro lado, também houve alguns casos de colaboração de povos locais com europeus, como, por exemplo, povos que tinham problemas com os astecas e se aliaram aos espanhóis para derrubar os astecas, coisas do tipo, né? Então eu queria te perguntar sobre como é que era essa relação complexa de povos locais se aliando aos europeus, mas também, se possível, se puder mencionar sobre algumas lideranças entre os nativos na resistência contra a colonização, né? Perfeito, Iclis. De fato, isso aí, diria que é um dos grandes temas, na verdade, da historiografia mais recente, né? Que tem enfatizado muito a agência nativa, né? O pessoal gosta, inclusive, de usar o próprio conceito de agência aqui. Eu comentei até quando a gente estava falando sobre essa história do colonialismo nas Ilhas Atlânticas, né, como nas Canárias, e esse é um padrão que você encontra na história de vários impérios, né, esses poderes jogando com divisões entre diferentes grupos nativos, né, e assim, a gente tem uma certa tendência, inclusive, a projetar como se fosse obrigatórios eles a se pensarem enquanto partes de um único grupo, né, quando não é bem assim. Então, você mesmo mencionou na pergunta, né? Você tem várias populações que resistem ao Império Azteca, né? A Tríplice Aliança, várias. Os Tlaxcaltecas, talvez os mais notáveis, mas não só eles, né? Você tem vários grupos que resistem a essa expansão, a esse imperialismo pré-colombiano, esse imperialismo azteca, por exemplo. Enfim, permanecem resistindo intensamente. A mesma coisa acontece com os incas, né? Os incas estão se expandindo e conquistando diferentes povos, mas com frequência eles esbarram em algumas resistências muito duras, né? E quando os europeus chegam, para vários desses povos, é uma solução, né? Eles não estão, eles estão se livrando do inimigo principal deles. No caso, por exemplo, os astecas. Então, os tlaxcaltecas, por exemplo, vão ser o grande exército, na verdade, de Cortés, né? Dos espanhóis. Seria impensável a conquista do México sem essa participação tlaxcalteca. Tem inclusive um documento bem interessante para quem tiver interesse, só pesquisar depois, escrever no Google, né? Os lenços de Tlaxcala. Eles são basicamente um conjunto de imagens descrevendo as diferentes conquistas de diferentes povos no México, tendo os próprios tlaxcaltecas como protagonistas dessa história, né? Então, da perspectiva tlaxcalteca, a conquista não era dos espanhóis sobre os indígenas, era deles, tlaxcaltecas, em alianças com os espanhóis contra a Tríplice Aliança, né? E isso vai acontecer nos Andes também, enfim. Eu acho que esse é um componente essencial dessa história, né? Não tem como a gente compreender sem olhar para isso. Eu só faria uma ressalva, que é o fato de que a historiografia mais recente, às vezes, vai longe demais nessa história, a meu ver, né? Parece que aquilo que eu estava falando numa outra resposta, né? A própria conquista, eventualmente, se torna uma espécie de mito, né? Como se ela nunca tivesse efetivamente ocorrido, né? Você minimiza, digamos assim, os efeitos destrutivos dela para afirmar esse protagonismo indígena. Então eu entendo, né? Assim, o argumento ele tem um fundo político interessante, que é justamente afirmar essa capacidade de resistência indígena, porque é uma forma de resistência também na leitura deles, né? Ainda que em aliança com os espanhóis, mas estão resistindo a um outro poder imperial, por assim dizer. Mas eu acho que perde-se de vista. Por vezes, essa historiografia mais recente tende a tratar como se a conquista fosse só mais uma história de um longo ciclo de impérios que já existia antes da chegada europeia, né? E aqui os espanhóis foram só mais um. Mas eu não acho que tenha sido, né? Porque aí os espanhóis, de fato, aí alterou a coisa. Eu acho que foi algo que eventualmente levou à destruição dos próprios povos que se aliaram. Em alguma medida levou à destruição, né? Não completa, mas em alguma medida teve efeitos negativos sobre as próprias populações que se aliaram aos espanhóis. Eu acho que é isso que às vezes se perde de vista. Mas assim, voltando, né, é extremamente interessante, para além desses grupos que se aliaram aos espanhóis, você tem grupos que permaneceram resistiram aos incas, permaneceram resistindo aos espanhóis e permaneceram inconquistados, inclusive pelos espanhóis, né? Os Mapuche
são um grande exemplo, né? Os Mapuche ali no sul do Chile, parte do que é a Argentina também, enfim. Em grande medida, o Império Espanhol, os Incas, né, não conseguiam ter controle sobre essas populações, os espanhóis também não conseguiram ter controle, e eles só começaram a ter derrotas significativas mesmo com os estados liberais independentes do século XIX. Né? Argentina e Chile, já pós-Revolução Industrial, com metralhadora e o Diabo A4 para conseguir, de fato, tomar boa parte daqueles territórios. Mas eles permanecem muito efetivos, né? E, num certo sentido, permanecem aí até hoje. Nesse sentido, assim, o argumento de a gente não precisa transformar a conquista num mito para, por outro lado, não reconhecer que ela foi um processo inconcluso. Ela não deixou de ser um processo violento, transformador, tal. Mas ela nunca chegou à sua conclusão, no fim das contas, né? Porque o hemisfério inteiro não foi conquistado, não foi controlado. Essas populações indígenas, de fato, permaneceram vivas, né? Resistiram. E isso a gente vê até hoje, né? Só lembrar lá dos levantes do Chile, poucos anos atrás, com a bandeira Mapuche lá no topo. Esses movimentos indígenas contemporâneos, eu acho que demonstram bem isso, né? Só acho que a gente não precisa, assim, ao nos animarmos com essa força desses movimentos hoje, não precisamos minimizar o que foi essa história extrema de violência produzida pela conquista. Então a gente precisa achar um meio termo. Não, porque assim, a perspectiva antiga era de que a conquista havia destruído todas as populações indígenas da América. Né? O outro extremo é falar que não teve efeito nenhum. Entre esses dois extremos, eu acho que a gente consegue construir de fato uma narrativa mais interessante dessa história da América. Hoje se estima que por volta de 1492, a América do Sul abrigasse cerca de 25 milhões de pessoas, entre 8 e 10 milhões delas só na região amazônica. E eles não eram só povos nômades, muitos estavam estabelecidos em grandes centros. Mas não eram cidades de pedra como as dos incas, maias ou mexicas. Segundo os arqueólogos, na região onde hoje é o Parque Indígena do Xingu, por exemplo, havia um tipo de urbanismo diferente, único, em que as áreas onde as pessoas viviam se misturavam à floresta. E para terminar, eu queria te pedir para você comentar a relação entre o colonialismo e o capitalismo, porque afinal de contas, o capitalismo surge justamente no contexto da expansão do colonialismo europeu pelo mundo, né? E os dois andam de mãos dadas por um bom tempo. Então, quanto o colonialismo foi fundamental para o estabelecimento do capitalismo a nível global e quanto o capitalismo contribuiu, né, com o colonialismo, que afinal de contas é uma via de mão dupla, né? Maravilha aí, Zapuata. Essa pergunta é uma das minhas favoritas, né? Eu adoro essa discussão, inclusive uso muito o termo capitalismo colonial nas disciplinas de história da América, né? Uso com uma certa frequência justamente para apontar para esse entrelaçamento entre as duas coisas. E aí retorno, inclusive, a uma discussão que eu fiz ali anteriormente, quando eu estava falando da busca por metais preciosos, etc. e tal. São mudanças relacionadas ao capitalismo que a gente está vendo acontecer ali. Né? O que o historiador Fernando Brodel chamava de capitalismo, e quando ele está falando de capitalismo, ele está pensando muito nessa história das finanças, né? Dos grandes capitalistas, dos jogos das trocas. E aí, não à toa, a gente encontra capitalistas italianos em todo esse processo de expansão ultramarina europeia. E nesse sentido, faz sentido o foco que a gente dá nos 5 grandes impérios atlânticos, né? Mas eu queria frisar que é uma história que é maior do que esses 5 impérios, porque justamente ela está no interior do que a gente pode descrever como uma economia mundo capitalista. Né? Esses impérios estão se desenrolando dentro dessa economia mundo capitalista, e os capitalistas são atores absolutamente centrais nesses desenvolvimentos, inclusive no financiamento desses empreendimentos ultramarinos. Agora, é claro que eu estou operando aqui com uma conceitualização bastante distinta do que é capitalismo. Né? Assim, geralmente você tem ou uma perspectiva liberal clássica, por assim dizer, que trata o capitalismo como sinônimo de comércio, ou você tem capitalismo como a oposição entre capital e trabalho assalariado. Então, se você não tem trabalho assalariado, você não tem capitalismo. Né? Essa é uma visão muito clássica entre alguns marxistas, que é baseada numa leitura muito específica do Marx. Né? Pega lá
Marx do Capital, e geralmente achata capitalismo com Revolução Industrial. Então, só quando você tem a Revolução Industrial, generalização do trabalho assalariado, oposição capital e trabalho assalariado, é que você teria capitalismo. O problema desse tipo de conceitualização, que é extremamente popular, né? Ela está, inclusive, no senso comum. E está entre historiadores também, né? Entre vários historiadores, enfim, vários que fazem trabalhos bem respeitados e tudo mais, né? Mas, a meu ver, ela é extremamente limitada, porque justamente ela exclui. Primeiro que ela transforma o capitalismo em um processo de curta duração, né? Ele existiria aí esses 200 anos desde a Revolução Industrial. Mas me parece que ele é muito mais longo, e o próprio Marx dava alguns sinais dessa possível interpretação, né? Como é o caso, por exemplo, de uma passagem que ele fala que o trabalho escravizado na América, ele funciona como uma espécie de pedestal para a exploração do trabalho assalariado na Europa, né? Ou seja, pensando essas duas formas de trabalho como estando totalmente conectadas. E eu acho isso absolutamente central, né? Só para retomar aqui alguns dos aspectos que a gente veio discutindo aqui, né? Como pensar eles enquanto parte dessa história do capitalismo. Antes de tudo, essa história dos metais preciosos, né? Então, esse trabalho coercivo de indígenas em Potosí, por exemplo, está produzindo um fluxo absolutamente inédito de prata em escala global. Ao mesmo tempo, você tem escravidão africana produzindo ouro ali na região de Nova Granada, nos séculos XVI e XVII. Né? E ao longo desses séculos, você tem aí a formação desse mercado mundial capitalista, né? O que o próprio Marx chama de início da biografia moderna do capital. Boa parte desses metais preciosos estão indo para a Ásia, né? A China é uma grande consumidora de prata, acima de tudo. A Índia também de prata, mas também de ouro. Mas boa parte desses metais preciosos estão indo para a própria Europa e estão permitindo a transformação financeira da Europa. O capitalismo financeiro está se expandindo muito rapidamente na própria Europa em função desses fluxos de metais preciosos. Amsterdã, no século XVII, é uma espécie de Wall Street. É a Wall Street do século XVII. É a cidade por onde mais passa metais preciosos do mundo. Fluxos intensos de metais preciosos e que estão tornando possível a própria construção desse império holandês, né? Desse império comercial. Por exemplo, a prata de Potosí que permite que os caras acessem madeira da região do Báltico. Madeira que está sendo extraída, diga-se de passagem, com várias formas de trabalho. A segunda servidão está se dando ali no leste europeu, produzindo, por exemplo, cereais. Então, a Holanda, vamos tomar a Holanda aqui, digamos, os historiadores mais abertos, né, que tendem a falar, talvez o capitalismo seja mais antigo que a Revolução Industrial, mas que ainda assim se mantém presos a uma leitura muito restrita de trabalho e capital assalariado, com frequência apontam para a Holanda como uma espécie de precursora dessa história do capitalismo. Mas por que você tem trabalho assalariado em lugares como Amsterdã? Como que é possível produzir esse trabalho assalariado ali em Amsterdã? Porque você tem, por exemplo, cereais sendo produzidos com trabalho coercivo, a chamada segunda servidão, na região do Báltico. E é de lá que vai vir, via marinha holandesa, construída com madeira que também está vindo de lá, para alimentar esses indivíduos. Ou seja, a segunda servidão e o trabalho assalariado holandês são partes de um mesmo processo. E Potosí entra nessa história também. Os holandeses acessavam essas mercadorias do Báltico com a prata do Novo Mundo. Ou seja, era o trabalho coercivo de indígenas aqui, no que é a Bolívia hoje em dia, que tornava possível essa transformação holandesa. Ou seja, a gente precisa ir além, né, do capitalismo enquanto relação entre capital e trabalho assalariado e pensar no conjunto de relações que torna possível essa mesma relação. Ela é só mais uma, né? Ela é uma relação absolutamente central nessa história, mas ela é apenas uma, né? E quando a gente começa a ampliar, a gente vai vendo o conjunto de coisas que torna possível essa história do capitalismo. A mesma coisa em relação ao açúcar. Alguns historiadores falam em uma revolução industriosa antes da Revolução Industrial, né, que corresponderia aí período entre 1650 a 1850, justamente nessa região do Atlântico Norte. Então, norte da França, Inglaterra, Holanda, norte da América do Norte. E o que acontece nesses espaços? Você tem uma revolução do consumo, né? Uma expansão muito, muito voraz do consumo de mercadorias como açúcar, tabaco, a um tal ponto que as famílias camponesas, claro, parte delas
se torna assalariada via expropriação violenta mesmo da propriedade, né? Cercamentos, toda aquela história clássica que a gente conhece. Mas boa parte dessa história de violência, ela é amenizada em alguma medida em função da criação de novos desejos, né? Então vai surgindo uma classe sem terra, uma classe trabalhadora e mesmo uma classe camponesa que, em vez de usar o tempo livre que tinha para rituais, festas, etc, usa esse tempo livre para trabalhar, para acessar dinheiro e via dinheiro, mercadorias baratas. Tudo isso produz novos ritmos de trabalho, portanto, né, que na leitura desses historiadores vai desembocar na Revolução Industrial. Mas o que está tornando possível essa Revolução Industriosa? Escravidão africana do outro lado do Atlântico, né? É o gang labor que eu estava descrevendo lá em Barbados, né? Ou no Nordeste do Brasil. Parte do açúcar do Nordeste do Brasil é distribuído por outras partes ali do Noroeste Europeu também, né? Então, você tem uma intensificação da exploração de africanos escravizados para produzir açúcar, tabaco, café baratos, né? Mercadorias baratas que podem ser acessadas por esses trabalhadores, camponeses e trabalhadores no Velho Mundo. Então você vê como as duas coisas estão profundamente imbricadas, né? Não são histórias distintas. Na verdade, são partes de uma mesma história. É o mesmo recado que eu dei lá em relação à coisa da colônia de povoamento lá na Nova Inglaterra, né? A história de liberdade da Nova Inglaterra, a região que é geralmente tomada como o centro do capitalismo norte-americano, né? Ou o berço do capitalismo norte-americano, ele só existe em função da escravidão, né? A escravidão é parte dele. Então a gente precisa pensar o capitalismo em termos do conjunto de relações que torna o seu próprio desenvolvimento possível, né? E aí a coisa vai ficando mais interessante, inclusive para a gente pensar os problemas hoje, né? O grande problema, com frequência, de alguns receituários políticos hoje é acreditar que falta mercado, falta capital, né? Os países seriam atrasados porque falta capitalismo para eles. E não como se a sua condição de atraso fosse ela mesma um componente do sistema como um todo. Quer dizer, trabalho coercivo no interior da Amazônia, na década de 70, mas a gente pode vir até hoje, vinícolas no sul, né? Enfim, trabalho coercivo está aí. Mas para citar um exemplo clássico, né? Trabalho coercivo na Amazônia na década de 70 estava diretamente amarrado com a Volkswagen. Quer dizer, produção de carros, a grande indústria capitalista dos 30 anos gloriosos do capitalismo do pós-Segunda Guerra. Então, a partir do momento que a gente vai mudando a forma de encarar essa história no passado, a gente começa a entender melhor também os dilemas hoje, né? Os dilemas hoje e os limites de várias fórmulas que nos são apresentadas aí como se fossem a salvação da lavoura, né? Então, assim, a relação, para mim, ela é absolutamente central e ela nos diz muito sobre o que estamos vivendo hoje. Ela nos ajuda a detectar o tamanho do problema hoje. Então é importante que a gente consiga avançar com esse tipo de discussão, né? É o caso dos Haudenosaunee, uma confederação de 5 nações regidas por um governo com leis aprovadas por um conselho em que homens e mulheres tinham poder de decisão, inclusive sobre as guerras. Na prática, era como uma democracia sem partidos. Isso impressionou os europeus, que quando chegaram à América ainda viviam sob monarquias absolutistas em sociedades extremamente desiguais. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final. Se você tivesse que recomendar até uns 3 livros sobre o assunto, o que você recomendaria? Maravilha. O primeiro livro que eu recomendo muito fortemente é o do Eric Williams, Capitalismo e Escravidão, um grande clássico aí, né? O Eric Williams, ele mesmo, descendente de africanos escravizados de Trinidad e Tobago, né? Foi estudar em Oxford e produziu lá uma tese que caiu que nem uma bomba lá, basicamente, né? Virando de cabeça para baixo o argumento clássico do Império Britânico de que eles teriam abolido a escravidão porque eram humanitários, etc, etc e tal. E ele vai falar, na verdade, houve um interesse econômico muito grande aqui nessa história da abolição, né? E aí ele defende isso como tese de doutorado e alguns anos depois, em 1944, né, próximo do fim da guerra, publica a versão em livro que expande o argumento, né? E aí vai falar que não só houve interesses econômicos na abolição da escravidão, mas a própria escravidão que produziu o capitalismo britânico. E aí, é claro, a compreensão dele de capitalismo ainda é muito anglocêntrica, num certo sentido, e muito ligada à própria Revolução Industrial, mas é um livro absolutamente magnífico
em como ele coloca a questão, né? Ele amarra a questão. Como o capitalismo e a escravidão são dois componentes de uma mesma história, né? E é um livro que, na verdade, funcionou como uma espécie de manifesto do próprio processo de independência de Trinidad e Tobago, né? O próprio Eric Williams veio a se tornar chefe de Estado, enfim, participou ativamente da história do Caribe independente ali em meados do século XX. E esse livro é um verdadeiro manifesto. Nesse sentido, um clássico absoluto, foi enterrado muitas vezes como superado, né? Então a historiografia nas décadas de 70 e 80, por exemplo, a partir ali de inovações da história econômica, né? Fazendo cálculos, tal, falando, na verdade, o colonialismo e a escravidão não tiveram muito peso para o capitalismo, né? O Eric Williams está superado. Mas, incrivelmente, por mais que tentem enterrar, ele sempre volta, né? E ao longo das últimas 2 décadas, a gente tem um grande número de trabalhos reafirmando em novos termos boa parte dessa argumentação do Eric Williams, né? E muito do que eu falei hoje aqui está claramente inspirado nesse binômio, né? Ainda que eu expandisse, como eu disse, ainda me parece muito anglocêntrico, mas é um ponto de partida absolutamente crucial, né? Mas a gente pode expandir ele para pensar o mundo ibérico no interior dessa história do capitalismo, tal. Mas é imperdível, um livraço que eu recomendo fortemente, que acha fácil. Ele foi editado pela Companhia das Letras, né? E conta aí com o prefácio do professor Rafael Marquesi, da Universidade de São Paulo. Bom, segundo livro, Alfred Crosby, O Imperialismo Ecológico, também pela Companhia das Letras. Vocês encontram com facilidade também, e inspira muito do que eu discuti aqui hoje, né? Então ele é uma história ambiental mesmo, da expansão colonial europeia, falando que você tem um componente biológico muito forte dessa história, né? Ou seja, é um imperialismo não só de pessoas, mas de animais, plantas, doenças. Então você vai entendendo como a paisagem americana é radicalmente transformada pelo imperialismo de diferentes formas, né? Então, por exemplo, a Argentina, ela é em grande medida colonizada por gado que se selvagiza, que é solto ali na região e que ocupa os pampas. Posteriormente, a elite argentina vai se formar, vai se consolidar ali nos séculos 17 e 18, caçando esse gado selvagem, né? Exportando couro, enfim. Mas é um livro sensacional, porque ele recua lá para Pangeia, na verdade, para descrever essa trajetória na longuíssima duração do planeta e da humanidade, a separação entre a América e o Velho Mundo e, eventualmente, como o Velho Mundo acaba transformando o Novo Mundo. Novamente, um livro totalmente imperdível. E, finalmente, o terceiro livro é um livro que eu organizei com meu colega Alexander Gebara, aqui da UF, chamado História das Mercadorias. O subtítulo está me escapando agora, Trabalho, Meio Ambiente e Capitalismo Mundial, salvo engano. Séculos XVI a século XIX. E ele é um conjunto de textos tomando mercadorias específicas como fio condutor de análise. Então, muito do que eu falei aqui também vocês encontram ali, mas com trabalhos bem mais recentes. Então, tem um texto, por exemplo, do geógrafo Jason Moore sobre a fronteira do açúcar, né? Tem um texto do Rafael Marquesi comparando café no Suriname e São Domingos, né? E sempre tentando combinar essa discussão sobre capitalismo, colonialismo, escravidão, né? Então, queria deixar essa recomendação que está disponível gratuitamente na internet, né? Vocês encontram tanto na página do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, né? Do PPGH, da pós-graduação em História, quanto nas redes em geral. Eu coloquei no academia.edu, enfim, dá para localizar aí com facilidade. Então é isso, gente. Tem alguma consideração final? Pô, meu querido, eu agradeço muito aí o convite para poder falar. Espero que não deixe o pessoal entediado. Falei pra caramba. E deixo meu salve aqui. Queria deixar um salve, né? Não só te agradecer, mas deixar um salve aqui para um querido grupo de amigos. Bom, minha digníssima esposa, que teve que ouvir tudo isso enquanto eu estava falando aqui para você, está aqui em cima. E um salve para um grupo de amigos brodelianos aí que participam do grupo coletivo Brodel e que várias das ideias que eu discuti aqui a gente vive desenvolvendo lá. Que tem no nosso amigo em comum, Valdomiro Lourenço, uma de suas figuras. Mas é isso, Iclis. Super obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que as referências citadas no fim desse episódio estarão no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. E claro, não se esqueçam de colaborar com a gente em apoia.se/história. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro,
Fernanda Arno e Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.